E aí? A revista Variety soltou um rumor de que a Marvel queria trazer os Vingadores originais para mais um filme. Isso aí seria um reflexo desesperado de fazer sucesso novamente e levantou ainda mais o fato de que depois de Vingadores Ultimato, a Marvel estaria em declínio. Mas calma aí, teu coração conspiracionista, eu não tô aqui com uma touca de alumínio pra dizer que a Disney tá falindo ou que a Marvel tá igual a DC e tudo vai explodir. Não é nada disso. O que eu quero dizer é que a Marvel tá falhando. Mas isso aí tu já sabe, tu deve estar acompanhando as péssimas bilheterias dos últimos filmes que ela lança, assim como as péssimas avaliações do público e crítica. E enquanto eu surfo pelas internets, escuto diversas opiniões sobre os motivos dessa crise cinematográfica. Algumas pessoas dizem que o principal problema da Marvel é o fato de não ter mais personagens tão cativantes quanto, sei lá, o Tony Stark, do Robert Downey Jr., o Capitão América do Chris Evans e por aí vai. Outros dizem ainda que é porque a qualidade caiu, outros dizem que é porque a pandemia veio e outros dizem que o gênero tá saturado. Cara, eu tô aqui pra dizer que não, eu não acho que esses sejam os problemas e que na real, o problema da Marvel é bem mais simples do que parece. Olha, até Ultimato, a Marvel costumava fazer $1 bilhão bem fácil, meio que não importava o filme, o bilhão sempre chegava ou era superado com bastante facilidade. E esse sucesso foi escalando conforme mais heróis se juntavam na iniciativa Vingadores. Isso era o resultado de várias coisas, de alguns bons filmes, de algumas boas promessas, nostalgia, coesão narrativa, inovações e até a FOMO. FOMO é aquela fobia de não poder ficar fora dos assuntos que estão em alta aí na internet. E cara, pode inserir aqui todas as outras justificativas que tu achar coerente, porque todas elas até Ultimato provavelmente vão fazer sentido. Meio que todo mundo tava no mesmo busão nessa época, seja pro bem ou pro mal, a gente já tinha subido nele, né, tava bem lotado e agora só restava aí, pelo menos até a próxima parada. E essa parada seria justamente Vingadores Ultimato. E quando esse filme chegou, todo mundo tava esperando, tinha um motivo pra todo mundo ver ele. Ele era o encerramento, era o desfecho daquele monte de filmes que a gente acompanhou durante 10 anos e a gente viu crescer. Eu nem preciso dizer que esse filme reuniu uma multidão e atingiu o top 1 de bilheteria mundial de todos os tempos. Claro, se não fosse a maracutaia do James Cameron, Vingadores ainda estaria lá. Mas depois que o Ultimato passou, a coisa começou a cair, pelo menos nos termos de bilheteria. Alguns falaram que era devido à pandemia, que fechou os cinemas e obrigou as pessoas a ficarem em casa, outros culparam a má qualidade dos filmes, que por alguma razão estavam saindo bem piores do que os anteriores, e outros ainda justificavam que as pessoas perderam o interesse porque a Marvel quis apostar em séries no Disney Plus. Todas essas justificativas até que fazem sentido, claro, mas na real é que elas estão incorretas. Saca só. Em relação à pandemia, logo que os cinemas voltaram a funcionar, outros filmes vieram, inclusive da própria Marvel, e provaram que ainda podiam passar de $1 bilhão. Ou seja, só aí esse argumento já cai por terra. Ah, mas Gustavo, por causa da pandemia, as pessoas que iriam ver não iam mais, e aí... Blá, 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 blá. Se fosse por isso, esses filmes não passariam de $1 bilhão, ou as pessoas só têm medo da pandemia quando convém. Ok, na real isso acontecia mesmo. Mas o que eu quero dizer é que se fosse pela pandemia, absolutamente nenhum filme faria dinheiro e ponto. Agora sobre qualidade. Não, o fator qualidade da Marvel não caiu. O fato é que os filmes, no geral, eram em sua grande maioria bem medianos. Eles faziam o básico, tipo feijão e arroz, mas eram competentes e bem abrangentes, ou seja, eles podiam ser vistos por todas as pessoas de todas as idades. Se você pegar as fases 1, 2 e 3, que já somavam aí 22 filmes, e eu gosto de vários deles, eu sei que poucos realmente são bons. Talvez a qualidade pode ser justificada em termos narrativos, que era mais fácil de entender. Por mais que alguém perdesse alguns dos filmes naquela época, tinha visto a maioria suficiente para ter apego a algum ou alguns dos personagens. Mas passando muito pano, eu diria que sim, Ultimato e Guerra Infinita elevaram bastante a régua de qualidade. Seja ela técnica, como os efeitos especiais, seja ela narrativa, no sentido de que todos os personagens se sacrificaram para salvar o universo. Em comparação com a maioria desses 22 filmes, realmente eles eram superiores a quase todos eles. Mas calma, eu disse quase todos. Sobre o interesse, é o ponto de maior dúvida, porque ele é bem relativo. Talvez o que precise ser dito é que sim, o fator interesse caiu porque tudo até o Ultimato já estava resolvido e o busão agora deu chance das pessoas descerem. E para nos fazer subir de novo no busão, a Marvel precisava chamar nossa atenção e falar que a próxima viagem valeria a pena. Mas eu acho que ela falhou ao trazer filmes que, cara, tinham uma relevância bem menor do que o futebol Série C. Esse é
até um ponto, mas Homem-Aranha 3 e Guardiões da Galáxia 3 meio que tira esse argumento porque faturaram bem, ou seja, eles tinham a curiosidade do público. Mas saindo da subjetividade, a Disney parece não entender que fazer 1 bilhão em bilheteria não é algo de boa. Apesar do costume, tanto o nosso quanto da Disney, com essa cifra isso não é um parâmetro viável para qualquer projeto. Até hoje a gente usa a marca do bilhão como fator de sucesso para um filme no cinema, mesmo com poucos filmes na história chegando nessa cifra e, cara, isso é um problemão. Por quê? Porque a Marvel não precisa fazer 1 bilhão por filme. Ela pode? Claro que pode, mas ela não precisa. E essa falta de entendimento por parte dela acaba sendo um tiro no pé, e eu digo isso pelo investimento que ela mesma faz em qualquer obra. Tipo, The Marvels recebeu um orçamento absurdo, tão absurdo que só pra se pagar o filme precisa arrecadar aproximadamente 660 milhões de dólares. Só pra se pagar. Agora bora pros problemas que isso aí gera. Digamos que o filme não se paga, que é provável. Isso afeta o futuro das personagens e de outros filmes individuais, e pode pôr em risco todos os outros projetos da Marvel. Pensa na Disney, ela já sofreu um baque financeiro com os últimos filmes e algumas séries. É só ela fazer um mais um e ver que se ela continuar colocando dinheiro na Marvel e não ter lucro, ela vai começar a colocar menos dinheiro, até, sei lá, cara, virar Fox e a gente vê o vilão do Power Rangers aparecer num filme de equipe. Tudo isso não porque The Marvels é um filme polêmico, ou porque os nerdolas ficam brabos com 3 mulheres protagonistas, ou porque a lua não tá em Sagitário. Não importa o motivo que leve o filme a não ter um lucro. Mesmo que ele seja ruim, o problema não é o filme faturar menos de 1 bilhão. O problema é arriscar demais. Olha, The Marvels tem 3 personagens incríveis, mas que não possuem apelo nenhum do público. Capitã Marvel não teve uma boa recepção nem do público nem da crítica quando teve o filme dela. A Miss Marvel só apareceu na sua série própria do Disney Plus e nem foi tão vista assim. E o mesmo para Mônica Rambeau, que apareceu em WandaVision e só. Dito isso, cara, é um risco muito alto colocar mais de $500 milhão em um único projeto que não tem apelo público e não precisava dessa grana toda. Pensa na tática usada por filmes de terror. Eu sei que é uma volta meio maluca, mas pensa só. Filmes de terror usam uma tática de gastar pouco pra tudo que receber ser lucro. Five Nights at Freddy's, que lançou há pouco tempo, teve um orçamento ínfimo, cara, de $20 milhões e faturou até o momento $160 milhões. Sabe o que isso quer dizer? Baixo risco e bastante lucro. Agora, imagine que o filme tivesse custado, sei lá, 150 milhões. E morreu. Mas eu sei que fazer um filme da Marvel, né, com 150 milhas é muito difícil, porque tem uma enxurrada de efeito especial pra aparecer monstros, galáxias, naves espaciais, explosões e tudo que a história precisa. Pera, será que ela precisa mesmo? Será mesmo que uma série da She-Hulk não podia ter sido feita com um orçamento bem menor, trazendo menos CGI tosco e briguinhas e focar mais em um lado narrativo cômico / dramático sobre os problemas legais que um bando de super-heróis causam à sociedade? Ou quem sabe ao invés de $250 milhões para fazer uma série mequetrefe da invasão secreta, a Marvel não investisse pouco para mostrar mais o lado político de alienígenas que se transformam em figuras poderosas na Terra e interferem em decisões importantes? Quem sabe Viúva Negra não podia ter sido um Jason Bourne mostrando mais sobre espiões do que um filme de nave explodindo e... Meu Deus, eu odeio esse filme. Quem sabe as Marvels não precisam salvar a galáxia e sim resolver um problema mais específico. Sei lá, cara, um road movie entre 3 personagens carismáticas. Poxa, Demolidor na Netflix usou um orçamento muito menor e se conteve em histórias do bairro de Hell's Kitchen pra funcionar perfeitamente. A Disney podia replicar essa parada com outros personagens. Sei lá, cara, traz filmes mais investigativos, mais contidos, diferentes e arriscados narrativamente, mas não financeiramente. Entende o que eu digo? Tipo, e daí se um filme da Miss Marvel, do Homem-Formiga ou de qualquer outro personagem B ou C fizer menos do que $1 bilhão, sendo que o seu orçamento foi, sei lá, de $150 milhões ao invés de $500 milhões. The Batman veio pra provar isso, ele custou $200 milhões aí aproximadamente e faturou quase 800 milhões. É um grande número e um grande lucro dado o custo que ele teve. E o resultado? Bem, a sequência e o futuro do projeto está garantido mesmo com o caos todo da DC. E é claro que a viabilidade de alguns projetos depende de dinheiro e caso realmente precise dele, beleza. Em nenhum momento eu acho que a Marvel precisa deixar de fazer filmes grandiosos ou deixar de buscar o $1 bilhão, mas eu acho que não precisa acontecer em absolutamente todo filme. Nem todo filme vai ser um ultimato, cara. Isso que tu precisa entender, Marvel. Eu não sei vocês, mas eu prefiro ter filmes menores e mais baratos que preenchem as histórias e apresentem com qualidade personagens do que grandes filmes caríssimos e genéricos que não se pagam e trazem desgosto pra nós, o público, o que resulta em engavetar personagens ou até cancelar projetos.
Ou pior, continuar na mesma imundícia que tá rolando agora. E sobre trazer os Vingadores originais de novo, cara, pra mim seria como colocar um band-aid pra curar um tumor. Volta o Tony Stark, volta o Steve Rogers, volta a galera toda. O filme faz 2 bilhões, tá, mas e aí? 2 anos depois eles estão entregando os filmes ruins, fracos e que não se pagam de novo? Aí trazem novamente os Vingadores originais até quando? Mas no fim das contas eu acho que a Marvel precisa entender só que, às vezes, menos é mais. Obrigado por assistir esse vídeo, se você concorda ou não, os comentários estão aí embaixo, eu gostaria muito de saber a sua opinião. Um abraço, um beijo e até a próxima.